Olá, pessoal do Minutos Psi! Sejam bem-vindos de volta ao nosso canal, onde exploramos os aspectos mais profundos da psicologia em apenas alguns minutos. Hoje vamos mergulhar em um dos conceitos mais fascinantes de Carl Jung, os complexos. Preparem-se para uma viagem ao mundo interior da psique humana. Os complexos são estruturas ou padrões de organização da psique pessoal fundamentais para nosso desenvolvimento. Isso porque a função mais importante dos complexos é integrar ou organizar nossas vivências, experiências significativas fornecendo referência e repertório de respostas, ações ao ego. Quando falamos de experiências significativas, nos referimos àquelas que possuem uma carga afetiva indicando que a experiência que se torna memória ou não. Uma experiência pode ser negativa, ou seja, marcada por afetos, sentimentos como rejeição, medo, abandono, insegurança. Ou positivas marcadas por afetos, sentimentos como acolhimento, pertencimento, encorajamento, segurança. A qualidade das experiências vividas, positivas ou negativas, ao longo do tempo serão referência ao desenvolvimento indicando os padrões de respostas possíveis às situações cotidianas. É importante que claro que não é uma situação de rejeição, uma situação insegurança que se tornará referência ou padrão afetivo do complexo, mas a recorrência, a regularidade dessas experiências ao longo do tempo no caso. Acredito ser necessário distinguir as experiências que geram um complexo negativo das experiências traumáticas. Quando falamos de trauma, falamos de experiências que podem ser acumulativas ou agudas, abruptas, como a vivência de violências ou perdas. São experiências que, como descreveu Donald Cauched, nos despedaçam gerando um processo severo de dissociação que prejudica o desenvolvimento, afeta o ego e prejudica as relações e estabelecimento de vínculos internos e externos. Um complexo negativo traz consigo dor e sofrimento que as defesas do ego conseguem lidar ou mesmo elaborar, muitas vezes formando um caráter neurótico, muitas vezes se manifestando ou na dependência ou na reatividade. O complexo atrai experiências que sejam similares ao seu eixo temático, seu núcleo arquetípico. Deste modo, as experiências negativas ou positivas serão continuamente acrescidas, aumentando a carga afetiva do complexo. As experiências positivas produzem segurança, confiança e estabilidade ao ego, possibilitando o amadurecimento, a coesão e flexibilidade. As experiências negativas marcadas por sofrimento, dor, rejeição geram ansiedade e tendem a prejudicar as funções adaptativas do ego, por isso o ego, tende a se defender afastando ou dissociando esses conteúdos de sofrimento. Mesmo dissociados, os complexos continuam agregando conteúdos, ideias, vivências e energia aumentando sua pressão sobre a consciência demandando mais esforços defensivos do ego para dissociar, controlar os impulsos gerados pelo complexo. Lembrar que os complexos possuem a função fornecerem um referencial de ação. Resposta ao ego nos ajuda a compreender os principais padrões disfuncionais da dinâmica dos complexos que são invasão e a identidade com o ego. A invasão se caracteriza pela irrupção repentina do afeto correspondente ao complexo, medo, raiva, tristeza, etc., ou de comportamentos e ações inadequados que prejudicam o curso da consciência. Essa invasão sobrepõe momentaneamente as defesas do ego, ocorre quando um evento externo correlato similar à dinâmica do complexo se apresenta. A invasão é uma imposição momentânea do registro histórico do complexo, do padrão de referência e repertório rejeitados, à realidade do ego. A invasão é característica de uma situação onde o ego foi capaz de se defender e manter o complexo afastado, dissociado, evitando o contato com elementos que possam gerar sofrimento ou ansiedade. Fala de um ego funcional mais ou menos adaptado. A identidade com o complexo se caracteriza pelo ego manifestar um comportamento idêntico e característico do complexo. Podemos compreender que a identidade se manifesta por gerar um mínimo segurança e estabilidade ao ego. Por exemplo, um indivíduo com um complexo materno pronunciado pode assumir ou um comportamento materno em relação a terceiros ou um comportamento dependente e infantil. Em ambos os casos, a repetição desses padrões norteiam o ego, pautam o modo de organização e funcionamento, contudo indica limitação adaptativa, gerando prejuízo às relações e um conflito que impede de individuação. Essas possibilidades de invasão e identidade são variações disfuncionais à função basal de fornecer repertório adaptativo ao ego. Uma terceira possibilidade é a possessão que veremos no próximo tópico.
É necessário considerar que os complexos podem se associar amplificando seu potencial de interferência. Nos exemplos anteriores citei o complexo materno, de forma, o complexo materno negativo pode se associar com o complexo paterno e o de poder, pois não é incomum que uma mãe que se excede no cuidado, cansaço, proteção, indica um pai ausente, omisso ou fraco, o que associa a incapacidade de enfrentamento da realidade, ou seja, um complexo de poder negativo ou de inferioridade. Podemos compreender a dinâmica do complexo intimamente relacionada à capacidade do ego em se adaptar e elaborar simbolicamente sua própria história, possibilitando compreender o complexo por aspectos adaptativo, de desenvolvimento do indivíduo e da energia psíquica. Desenvolvimentos posteriores da teoria dos complexos trouxeram uma compreensão importante acerca das características da natureza dos complexos na dinâmica psíquica. Nos anos 80, Donald Sandner e John Beebe publicaram um artigo chamado Psychopathology and Analysis, 1982, que lançou uma nova luz sobre a compreensão que os complexos poderiam ser compreendidos em duas categorias: os complexos ego-alinhados ou associados ao ego, e os complexos ego-projetados. Os complexos ego-alinhados são complexos mais próximos ao ego, que potencialmente se associam aos elementos de identidade do ego. Seus conteúdos são mais facilmente reconhecidos como do próprio indivíduo, mesmo quando projetados. Esses complexos trazem mais propriamente a história do indivíduo, correspondendo à sombra pessoal aos elementos que devem ser integrados e se referem aos complexos. O fato de estarem em camadas mais profundas da psique e serem experimentados em sua forma projetadas, não como partes ou da identidade do ego. Por estarem em camadas mais profundas, tendem a ser mais impessoais e próximos das camadas coletivas, culturais da psique. Nesta categoria encontramos a anima, animus, trickster, salvador, morte e aspectos impessoais dos complexos parentais, dentre outros. Esses complexos impessoais possuem um caráter arquetípico, energia e convulsividade muito mais acentuadas. Por isso, quando em relação direta com o ego vemos o fenômeno de possessão, o ego é possuído pelos aspectos impessoais, coletivos, perdendo momentaneamente sua individualidade e pessoalidade. Por não estarem relacionados diretamente com a formação da identidade ego e mais relacionados com aspectos arquetípicos, coletivos são nomeados como arquétipos. O ego se relaciona com eles pela projeção, ou personificada em símbolos para proteger do fenômeno possessão, que é potencialmente trágico, podendo comprometer o desenvolvimento do ego e assim o processo de individuação. Fiona Ross, no livro Perversion, a Jungian Approach, sugere que a perversão está associada à identificação do ego com o trickster. Os complexos ego-projetados são aspectos do self por excelência indispensáveis para a individuação. Na prática clínica lidamos com eles em duas situações importantes. 1. Quando lidamos com complexos culturais, quando fatores históricos da psique cultural, grupo, étnico ou familiar se manifestam a psique pessoal influenciando os complexos pessoais. 2. Quando lidamos com a transferência contra a transferência arquetípica. São situações onde após a integração dos complexos ego-alinhados a libido regride às camadas mais profundas, ativando os dinamismos arquetípicos essenciais à individuação. A teoria dos complexos é extremamente importante para uma compreensão ampla e profunda do pensamento junguiano. Muitas vezes nos restringimos aos textos de Jung que fundam a teoria. Contudo, como um organismo vivo, o pensamento junguiano está em movimento e transformação. E assim, vemos ao fim deste episódio sobre os complexos de Carl Jung. Espero que você tenha achado essa exploração fascinante e enriquecedora. Deixe seus comentários abaixo com suas experiências ou perguntas sobre o assunto. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de dar um like, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdo relacionado à psicologia. Até a próxima viagem pelo mundo da mente humana.